Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso. Sim. Então, 9,3% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade. E o Brasil é o 5º país em casos de depressão. Olá, pessoal. Aqui é o Philip Murdoch de novo aqui. Bem-vindo ao nosso podcast Fala Líder. Nesse podcast, nosso objetivo é trazer informação, conteúdo que vai levar a sua vida, especialmente meu objetivo é que nesse podcast possamos ter mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast. Quero convidar você desde já a curtir esse podcast. Depende, você fala assim, mas como é que eu sei que eu gosto? Faz o seguinte, vamos fazer um trato. Curte agora. Se você não gostar, no final você descurte. Outra coisa, quero convidar você a nos seguir ali no YouTube ou então também no Spotify. Quando você segue a gente, quando você compartilha esse podcast, quando você curte, tudo isso nos ajuda. Outra coisa muito importante, escreva comentários. Eu leio todos os comentários, muitos dos comentários eu pessoalmente respondo. Nós queremos conhecer vocês, queremos que esse podcast seja um momento de diálogo. Então, o comentário ali é o lugar para você colocar o que você concorda, o que você não concorda, o que você não entende, o que você pode contribuir com alguma observação, nós olhamos isso. Outra coisa, se você gostaria de fazer parte desse podcast, especialmente se você é um empresário e você quer participar de uma mentoria empresarial, você pode colocar ali, escrever isso nos comentários, nós vamos te passar um link para você fazer uma inscrição e nós vamos avaliar se podemos fazer um podcast com você também. Queridos, olha, antes de começar, nesse mês todo, nós estamos promovendo saúde. Saúde física foi a mensagem do podcast da semana passada. Hoje, saúde emocional. Nós vamos estar falando sobre saúde, por quê? Porque no final desse mês, no início, dia 1º de junho, nós estamos promovendo uma corrida de saúde. 5 quilômetros, corrida ou caminhada. Eu vou fazer a caminhada. Lá na Praia do Recreio dos Bandeirantes, dia lindo, maravilhoso, nós estamos fechando parte da rua ali na orla da Praia do Recreio dos Bandeirantes. O nome da corrida é Dream Run e é uma corrida beneficente para a nossa ONG Rio Dream Center. Rio Dream Center, nós cuidamos de cerca de 750 pessoas cada semana. Temos uma clínica médica, uma clínica dentária, clínica de fisioterapia, entregamos muitas cestas básicas. Nós temos 8 cursos profissionalizantes para adultos e 8 cursos para crianças também, desde o inglês, balé, judô, esse tipo de coisa. E gostaríamos de chamar vocês para conhecer o Dream Center. Uma maneira que vocês podem dar um início a isso é fazer parte dessa corrida, o Dream Run. A inscrição está ali na descrição no YouTube, convido você a fazer parte. Hoje é um dia incrível, nós temos convidado aqui uma psicóloga que também é pastora, Lilian Camarinha. Ela vai estar falando com a gente um pouco sobre saúde emocional e também como a atividade física pode ajudar nisso. Lilian, doutora Lilian, bem-vinda aqui ao podcast, como está a senhora? Obrigada, pastor. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto honrada de estar participando e contribuir, né, com a área da psicologia junto à atividade física. A gente está num mês aí tão importante dessa corrida e caminhada. Excelente. Lilian, fala com a gente um pouquinho sobre a senhora. A senhora é formada em psicologia, tem um atendimento que faz com várias pessoas, principalmente aqui do Rio de Janeiro, ou não sei, online, em volta. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho de psicóloga. Isso, eu fiz transição de carreira, né, há algum tempo atrás, e eu percebo, pastor, que agora o Senhor me rotacionou, né, para o meu propósito de vida, e me vejo que já nasci psicóloga. Eu faço atendimentos tanto presenciais como online, né, consultório. Lá no meu Instagram tem o meu contato, as pessoas podem entrar em contato para fazer seus agendamentos, e faço atendimentos online também, via Google Meet. Então, se alguém dessa conversa pensar, puxa, eu queria ter uma consulta com a Lilian e
falar sobre alguns assuntos, eles podem entrar em contato com a senhora através do seu Instagram. Isso, Ok. isso. Lá tem o WhatsApp de contato, Sim. onde tem um agendamento. Ótimo. Eu costumo fazer, pastor, inclusive, um atendimento inicial, porque nem todo mundo precisa de terapia, o senhor sabia? Ah, é? As pessoas chegam para fazer terapia comigo e a gente faz um primeiro atendimento e, às vezes, nem é necessária a terapia. Ele só precisava de um aconselhamento, de uma orientação. Que legal. Porque nem todo mundo precisa de terapia. É muito caro isso, aquele atendimento inicial? Não, é gratuito. Eu faço gratuito. Uau, tem coisa melhor do que isso? Então, fantástico. Eu estava olhando algumas estatísticas aqui, Lilian, que 1 em 4 pessoas mundialmente são afetadas em algum momento durante a vida deles por algum transtorno mental, algum transtorno psicológico. E se você perguntar para pessoas que conhecem pessoas ou são afetadas por causa de familiares, esse número ainda é significantemente maior. 264 milhões de pessoas são afetadas por transtorno de ansiedade. Depressão são 280 milhões de pessoas. Eu vi aqui que 9% das pessoas têm algum tipo de transtorno alimentar. Dizem que são 700 suicídios mundialmente por ano, que dá mais ou menos uma pessoa tentando cometer suicídio a cada 40 segundos, que é terrível, terrível. O que você acha que nós, como pessoas normais, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação de saúde mental? Começa com a gente ou começar a servir outras pessoas? Quais são alguns pensamentos que a senhora tem? Tem dos dois, né? De tudo um pouco. Na verdade, a grande importância, esses números saltaram porque, graças a Deus, passamos a olhar, né, para a mente, onde tudo começa, né? Então, agora a gente tem observado que os relacionamentos que têm se esfriado mais um pouco, não têm tido tanta qualidade, a gente tem trabalhado muito, a gente tem sido alcançado, né, por essa velocidade da globalização. Então, tudo isso tem afetado o nosso ritmo de vida e, por isso, números tão altos. O Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso, né, no mundo, segundo o Brasil a OMS. É o mais ansioso do que os Estados Unidos? É porque ele olha pelo percentual dentro da população. Sim. Então, 9,3% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade. E o Brasil é o 5º país em casos de depressão. Então, são números muito alarmantes e que, graças a Deus, a gente tem perdido essa coisa do estigma de que olhar para a saúde mental é porque eu tenho algum transtorno, é porque eu sou louco, e isso vem perdendo espaço. É verdade, vem perdendo força. Na época dos meus pais e até na época da minha infância, puxa, procurar um psicólogo, isso é para gente maluca, né? Isso não sou eu. Isso vem mudado, né? Vem mudando muito. As pessoas têm entendido que elas querem viver bem, né? E o se descobrir, se autoconhecer, passa por esse lugar da terapia. Quando ela senta ali de frente ao psicólogo, o psicólogo não vai dizer para ela o caminho das pedras, o que ela tem que fazer. Na verdade, é um tempo de reflexão. Ele só vai fazer perguntas. Ele vai direcionar perguntas para que você se ouça, para que você reflita. Porque a gente tem só vivido, né? A gente não para pensar muito a nosso respeito, inclusive. A gente vai só vivendo, trabalhando, criando filho, pagando boleto. E a vida não é só isso. Então, a maior parte do tempo, o psicólogo ele faz perguntas para autorreflexão. Ou seja, como isso... Por que isso nos ajuda? Que mecanismo faz com que nós possamos ser ajudados através disso? A gente entende, inclusive, que alguns pensamentos que a gente tem... Eu costumo dizer essa frase, que pensamentos são só pensamentos. Então, a gente percebe que alguns pensamentos que a gente tem não são verdades, como a gente tinha desde lá da infância, né? A gente é construído em função do pensamento de outras pessoas, nossos pais, os responsáveis, eles tinham determinados pensamentos, determinadas verdades, que acabam entrando na nossa vida também. E a gente segue modelos, mesmo sem que a gente perceba. Então, quando a gente para de frente ao psicólogo, ele faz uma pergunta tipo, mas por que você faz isso? Você fala,
Nem sei. Tem até uma chargezinha que a filha frita salsichas e corta as extremidades. Aí o marido, por que você corta? Ah, não sei, minha mãe fazia isso. Aí ela, mãe, por que você corta as extremidades da salsicha quando frita a salsicha? Ah, não sei, minha mãe fazia isso. E quando ela vai perguntar para a vovó, por que você corta a extremidade? Ah, não acredito, vocês não compraram uma frigideira maior? Ou seja, era a necessidade dela no momento, ela precisava cortar. Mas por que aquela neta cortava? Então, a gente, na terapia, descobre que a gente não precisa viver coisas da mesma maneira que nossos pais, que a gente não precisa pensar nos mesmos moldes que eles, que a gente tem essa liberdade de conduzir a própria vida. Correto, e super interessante, né? Você iniciou a fala falando que pensamentos só são pensamentos, mas muitas vezes os pensamentos provocam ações ou reações nossas ou posturas nossas. E, nesse caso, o pensamento não é só um pensamento, ele gera, Exatamente. Pode afetar outras pessoas. Exatamente. Os pensamentos, eles são só pensamentos e por isso que a gente indaga eles, se eles são verdade ou não, porque eles podem ser. Né? Então, a pessoa fica assim, mas eu não sou suficiente para alcançar aquele cargo na empresa, eu não tenho capacidade. Será que não tem? Pode ser uma verdade. Mas pode não ser. Pode ser porque a mãe, toda uma vida, falou, você não termina nada do que começa, você nunca vai à frente, você nunca se dedica. Então, isso pode ser só um pensamento. Se ele investigar e ele perceber que ele tem habilidades, capacidade, esse é o papel do psicólogo, para descobrir isso nele. Uma das coisas que gostaria de conversar hoje quais são algumas coisas práticas que podemos fazer em nossa vida para elevar a nossa saúde emocional, a nossa saúde talvez psicológica. E uma das coisas que eu ouvi de outras pessoas é atividade física traz uma melhora para o nosso psicológico. Você concorda com isso? Eu concordo. Você pratica atividade física? Tento. Estamos cavando fundo agora. Tento. Inclusive, as pessoas que são minhas pacientes e que me seguem, quando eu posto lá, olha, hoje eu fui, elas vibram, porque eu faço isso com elas. Sim. Então, uma orientação minha de cuidado, né, de consultório mesmo, é que eles façam atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, o corpo libera neurotransmissores, hormônios que fazem, assim, um boom na nossa saúde emocional, mental e fisiológica. Então, é muito importante a prática de atividade física para o bem-estar emocional. Eu notei na minha vida, eu nunca foquei em atividade física, mas na pandemia, de repente eu tinha mais tempo e foi um momento onde repriorizei muito do meu tempo, né? E eu iniciei atividade física durante a pandemia, e continuo até hoje, e eu dou graças a Deus, apesar de eu não ser um atleta, né, eu vejo como elevou muito a minha mente. Muitas vezes, eu sou alguém bastante criativo, muitas vezes, quando eu estou fazendo atividade física, eu começo a ter ideias e soluções para certos problemas, soluções de como liderar certas situações, então me ajuda muito. Exatamente, porque esses hormônios, eles trazem clareza mental, regulam o humor, ajudam na concentração, na memória, criatividade, regula sono. Então, assim, é um trabalho completo na saúde. Eu ouvi falar que o momento, o mecanismo, a peça mais difícil na academia, o aparelho mais difícil, mais pesado na academia é a porta da frente, né? E dá um início. Então, por isso mesmo, eu queria convidar vocês, muitos de vocês não fazem atividade física, as estatísticas dizem que são 60% das pessoas vivem uma vida sedentária. Uma ideia aí para vocês é a nossa corrida Dream Run. E a grande maioria, eu acho que 98% das pessoas nunca fizeram uma corrida ou caminhada profissional. Nós estamos promovendo isso para elevar a sua vida esse ano de inovação. Faça algo novo, faça parte dessa caminhada Dream Run. Vai ser ali na Praia do Recreio dos Bandeirantes, Posto 12, vai ser lindo. Se você é fora do Rio, pegue um voo, chegue aqui, passe a noite no hotel e faça essa caminhada. Você vai amar caminhar lá na orla do Recreio dos Bandeirantes. E, além disso, é um evento beneficente para a nossa ONG Rio Dream Center, onde milhares de pessoas estão sendo beneficiadas e ainda mais
por causa dessa corrida e vai tirar você de um inativismo. E sabe de uma coisa? Eu acho que muita gente vai ser beneficiada não só diretamente pelo exercício, mas vão ser beneficiados pelas novas amizades, as pessoas que vão encontrar lá. Concorda com isso? Concordo. E você vai fazer parte do Claro, Dream? pastor. Você, seu marido? Eu e a família toda, né? Sua família toda. Exatamente. A gente anda em bando, pastor. Você já fez uma corrida dessa profissional assim? Corrida não, participei 2 anos seguidos de uma caminhada, Você Cristão, lá no Aterro do Flamengo. Que legal. É uma experiência muito bacana, muito bacana. Todo aquele empreendimento, profissionalismo mesmo, né? Todo mundo ganha medalha, todo mundo tem lá bebidinho isotônico. Então, assim, é um momento que você vai interagir com outras pessoas, você vai ser motivado. E você comentou antes sobre a porta, né? A maior dificuldade pode ser abrir a porta para começar. E eu queria falar sobre isso, assim, a motivação. Esse nosso evento de dia 1º, ele tem uma motivação incrível, que é ser um projeto beneficente para a nossa ONG, a Rio Dream Center. Mas nem sempre a gente precisa aliás, nem sempre. O contrário também funciona. A palavra motivação é ter um motivo para agir. Sim. Mas o contrário também é verdade. Quando você age, e aí eu quero até puxar um convite para quem ainda não se inscreveu, quem ainda não participou, que você me perguntou se eu já participei, e eu falei que é uma experiência muito bacana, faça, porque a ação, o resultado da ação, é um mecanismo de fazer você querer fazer novamente, te motiva. Então, você não precisa ter exatamente um motivo para começar. Comece. E esse resultado do começo, quando você completa aquela atividade, completa aquele propósito que você tinha de sair do lugar e começar uma atividade física, aquilo te motiva a continuar. Que a constância foi o que você viu nos resultados quando você começou, pastor, na pandemia. Sim. E viu como foi bom para a sua saúde, e você até hoje, né? Porque posta lá os seus treinos. Eu posso. Muito bacana. É difícil para mim, mas eu posso. Quer dizer, postar é fácil, fazer o exercício que é difícil. Doutora Lilian, deixa eu fazer uma pergunta aí. Nós falamos sobre coisas que podem trazer um benefício psicológico para a gente, falamos sobre exercício. Que outras rotinas diárias, ou semanais, ou mensais, você acha que são importantes para pessoas, as pessoas assistindo, que possam agregar para a vida delas, para a semana delas, que possa trazer saúde emocional, saúde psicológica para ela? Eu começo, pastor, essa orientação com o devocional, né? É um momento de gratidão, quando a gente começa o dia agradecendo a Deus, conversando com Ele, pedindo orientação, sabedoria. Isso ativa, inclusive, já foi comprovado cientificamente, que ativa o nosso córtex pré-frontal, onde a gente toma melhores decisões. Então, a primeira orientação é sobre ter um momento de devocional. Você meditar na palavra. Lília, mas eu não tenho tempo. Ou você acorda um pouquinho mais cedo, ou então você começa pequeno, não precisa ler um capítulo inteiro, leia uma página, que sejam 2 versículos, mas medite sobre aquilo. Uma outra coisa que eu oriento é a gratidão. Ter motivos de gratidão ajudam também na sua saúde emocional. E todos nós temos algum motivo para agradecer, por pior que seja a circunstância que a gente esteja vivendo. A primeira delas é a gente ter um Deus maravilhoso que olha por nós. Depois alimentação saudável, porque intestino e cérebro estão ligados pelo nervo vago, a gente tem uma comunicação direta entre intestino e cérebro. Então, alimentação não saudável, processados, alimentação muito industrializada, inflama o intestino, que, consequentemente, inflama o cérebro e causa problemas na saúde mental. Eu não sabia disso, mas eu sabia que quando eu estou com fome, eu sou meio malvado. Aí, viu? Mas intestino e cérebro. Você vê quando as pessoas vão prestar algum concurso, vai fazer alguma coisa muito relevante para elas, tem pessoas que têm um desarranjo intestinal. Sim. É por isso mesmo, porque um influencia o outro. A síndrome do intestino irritável vem por conta de problemas emocionais. Estresse. Então, o intestino e cérebro estão ligados intimamente. Então, para diminuir o estresse, se alimente bem. Se alimente bem, que é tenha isso? boa Salada? Noite de sono. Ou você pode estar desestressado, ou você pode estar feliz. Churrascaria ou salada? Churrascaria de maneira comedida, ok, porque é proteína. Mas, assim, diminuir os industrializados. É o tal do descasque mais e desembale menos.
né? Uau, Então, sabe, eu nunca ouvi isso. Sério, Mas, pastor? nunca ouvi isso. Tá tapado do jeito que sou, né? Mas Descasque mais e desembale menos, porque os produtos industrializados... Porque você vê, o trigo não é mais trigo, é modificado, o leite não é mais leite, tem tanta coisa ali dentro daquele líquido branco que não é mais leite de vaca. Então, causa inflamações que trazem, né, repercussões para a nossa mente mesmo. Então, algumas rotinas, só assim, trazendo de novo, algumas rotinas são exercícios, falamos. Isso. Meditação, né? Ou seja, devocional. E você como é que você faz o devocional? Você lê a Bíblia, você escreve, você escreve, o que você faz? Todos os dias, eu leio o devocional, que a Ilan, né, tem a leitura anual. Eu tenho um outro devocional, do Spurgeon, que eu também leio. Uau. E leio a palavra de Deus, seguindo a leitura da nossa igreja. E você lê e aquilo você entende o que você lê? Entendo. Porque muitas pessoas falam para mim, puxa, eu tentei ler a Bíblia, mas eu não entendi nada. O que você diria para essas pessoas? Eu entendo, pastor, porque antes eu peço ao Espírito Santo para que ele me dê revelação naquela palavra, porque senão a palavra é só uma história, né, de algum personagem que viveu naquela época. E todas as histórias, eu creio que tudo que está escrito na palavra de Deus é para a gente hoje, é para a nossa vida. Eu creio Vai também. servir em algum momento. Eu já me vi como Gideão, já me vi como Elias, eu já me vi... Então, assim, e ali a gente sabe exatamente o desfecho de cada história. Sim. Como cada um se comportou, se ele se comportou de tal maneira que deu certo, e que não deu tão certo assim. Então... Uma das coisas que eu daria conselho para as pessoas em meditação ou em devocional, e eu acho que é muito importante, concordo com você, e eu faço também diariamente, da mesma forma que você não inicia uma rotina de exercício correndo uma maratona, é a mesma coisa no nosso devocional, na nossa leitura da palavra. Às vezes, tem lugares melhores para iniciar. Tudo na Bíblia fala com a gente para hoje, mas tem alguns lugares que são mais fáceis de dar o início. E, para mim, são sempre lugares que carregam uma história. O Evangelho vai carregar histórias, o livro de Daniel no início vai carregar algumas histórias, livro de Neemias conta uma história que é legal. E aí, nas entrelinhas das histórias, parábolas de Jesus são fantásticas. Nas entrelinhas das histórias, você acaba vendo, primeiro que é mais fácil acompanhar, porque a sua mente acompanha uma história. Mas segundo, você vai começar a ver que Deus começa a falar com a gente naquela história. E isso é o devocional. O devocional de verdade, do meu ponto de vista, não é só... É uma mão de duas vias, onde nós... acabamos expressando o nosso coração a Deus em oração e nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando com a gente. Também acho. Então, falamos sobre exercício, falamos sobre devocional e você falou sobre se alimentar bem. E uma das coisas que eu escuto muitas pessoas falarem é sobre estresse. E eu já ouvi muitos médicos, você até falou sobre problemas gastrointestinais, onde estresse pode afetar isso. Que práticas podemos fazer para reduzir estresse? Bem, o senhor lembra de uma palavra que a gente quase não fala hoje em dia? Que é o hobby. Pensei que você ia falar trabalho, tá bom. Okay. Não, esse você atua bem nesse. Tá bom, ok, hobby. Mas sim. assim, o hobby, sim. A atividade física, como você já elencou, então uma das orientações que eu dou para a gente diminuir o estresse, atividade física e voltar a ter hobby, voltar a ter tempo de descanso, de lazer, tempo em família. Hobby nem sempre é descanso, né? Tem algumas pessoas que o hobby deles é correr maratona. Para mim não seria, mas... pescar, né? A pessoa que é mais ansiosa, que é mais acelerada, pescar não é um hobby. Como é que você define um hobby? O que é? É o que te dá prazer, faz parte de você. Eu, por exemplo, eu tenho o hobby da leitura. Sim. Eu sinto muito prazer em ler. Eu deixo qualquer coisa. Se eu tiver que escolher entre ir ao cinema e ler...
eu vou ficar em casa para ler. É. Então, eu sinto prazer em ler, eu gosto, eu me vejo, eu descubro coisas. Enquanto eu estou lendo, eu paro, eu olho no celular, o que é isso, tal coisa? Vou lá no Google descobrir, porque eu vou me aprofundar. Então, é onde você sente prazer, você tem... Então, aquela doutor, me alegria. ajude aqui, porque eu falo e eu brinco com pessoas, mas tem um elemento de verdade. O meu hobby é abrir empresas ou ajudar outras pessoas a abrir empresas. E é onde eu sinto prazer, é onde eu me sinto realizado, junto com ser pastor também. Mas isso é hobby ou isso é trabalho? Não, isso é trabalho. Então estou frito. Isso é trabalho. Então eu Porque não sei. no hobby, pastor, você também tem um momento de descanso, onde a sua mente... Eu sei que você é muito criativo, inclusive, quando está trabalhando, mas talvez você não tenha se dado uma oportunidade de viver esse tempo aí. Talvez você não tenha se descoberto ainda num hobby assim. De ficar tranquilo mesmo, sem deixar sua mente produzir tanto, porque o ócio... Olha isso, uma palavra que deve ser difícil para você. Já está até assim, ó, se tremendo. Estou estressado só dessa conversa. O ócio é um ócio criativo. As pessoas não têm mais, que é aquele momento que a pessoa fica lá, ó, sem, né, pensando em nada, e ele está compondo uma canção, porque eu ouvi seu podcast sobre o louvor. Então, assim, a gente está no ano do I9, eu sei que a gente está buscando isso na nossa igreja. Então, o ócio criativo, onde você se desprende mesmo de ficar pensando. Eu, por exemplo, numa época da vida, eu fazia pilates e era o meu tempo. Sim. Ali, aquele momento da minha vida, era o meu hobby. Eu amava fazer pilates. Eu não pensava o almoço que eu ia fazer, o horário da filha que eu tinha que pegar na escola. Eu não pensava em nada, era o meu tempo. Então, as pessoas descobrirem um tempo para desfrutar de verdade, porque a ansiedade e o estresse vêm pelas preocupações intensas da vida. A gente lida com muita insegurança, a insegurança do amanhã, né? As pessoas não têm descansado também, né, em Deus, né? A gente que é cristão e entende isso do descansar em Deus, então essa ansiedade do amanhã. Eu falo com muitos empresários e muitas vezes empresários falam assim, não, eu não tenho ansiedade, eu não tenho estresse, mas eu ouvi falar que é possível ter estresse, mas você achar que não tem, ou seja, negar. Quais são alguns sintomas que pessoas podem demonstrar que são evidência de estresse ou de ansiedade desequilibrada na vida? O estresse é um mau humor, né, uma irritabilidade, é aquela coisa que você está no trânsito e você já ficou muito nervoso, mas foi um acidente, alguém está ali, né, precisando de ajuda, coisa e tal, mas aquilo te consome. Então, no trânsito, eu me destresso no trânsito. Ao mesmo tempo, eu estresso todos os outros, né? Mas Como assim, pastor? Eu gosto de dirigir. Eu dirijo bastante, mas é um momento onde eu me divirto. É perigoso isso? Mas como assim? O que você faz enquanto está ali no trânsito? Eu penso como é que eu posso entrar na frente dos outros. Você está criando estratégia, você está ali criando, porque você é criativo. Né? Então, passar por ali. Essa faixa é sempre a mais rápida. Mas, geralmente, como as pessoas estão sempre atrasadas, estão sempre aceleradas, o trânsito, que é algo que te segura, que te retarda, aquilo vai causando uma irritabilidade muito grande. Então, assim, o estresse é a irritabilidade, a falta de paciência, né? Essa coisa do humor mesmo. Agora, a ansiedade são as preocupações exageradas, né? Uma instabilidade emocional, a pessoa tem choro fácil. Então, são alguns indicativos. Então, choro fácil é evidência de... Estresse também, do estresse e ansiedade. Irritabilidade, o humor. Quer perder a paciência. Você acha, tem algumas tom pessoas... de voz sempre alto, acelerado, aumentar, né? Tem algumas pessoas que demonstram menos paciência do que outras, né? Tem algumas pessoas que são aquelas pessoas estouradas, né? E isso é por causa de estresse na vida delas, ou ansiedade na vida delas, ou isso é por causa de genético, ou isso é por causa de
uma aceitação errada, uma criação errada delas. O que você diria? De tudo um pouco. Tem o temperamento, né, que traz isso. Que é genético? O temperamento. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu vou também sempre vou ser estourado. Temperamento é inato. Então, o temperamento tem características positivas e outras nem tanto. Que eu acredito que é aí, se a gente trouxer, né, para o lado espiritual, Deus trabalha na gente, esticando a gente para melhorar essas características. Isso. É aí que ele forja a gente. Então, o colérico, por exemplo, eu sou colérica, as pessoas dizem que não acreditam nisso, mas eu sou, porque eu falo manso, porque eu sou mais tranquila, mas nem sempre eu sou assim. Pergunta, né, para minha família. As pessoas só são conhecidas, né, a partir com quem mora com a gente. Então, nem sempre eu sou assim. Mas eu aprendi a lidar. Então, o temperamento é uma das características, né, para essa pessoa ser sempre assim irritada. E também o que você trouxe da questão familiar. Né? Pessoas que não são acolhidas, que não são ouvidas, que não são validadas, né? Não foram na infância, não tiveram esse lugar de escuta atenciosa, um lugar de fala, onde elas puderam se expressar, se colocar, são pessoas que tendem a ser mais irritadas. E uma outra questão também é que, por exemplo, a sociedade, ela aceita bem o irritado, mas o triste, porque são algumas emoções que a própria sociedade não tolera bem. Né? Então, o triste, por exemplo, a sociedade não tolera muito bem. Quem é triste é porque é meio fraco, não sabe lidar negativo com a vida. Exatamente. Agora, o raivoso, ok. Então, aquela pessoa que eventualmente sente muita raiva, na verdade, ele não sente raiva. Ele tem muita tristeza ali dentro, muita mágoa, muito rancor, ou são outras questões e que ele expressa através da raiva. Interessante. Interessante. Então, eu também nunca ouvi isso, mas eu acho que é verdade. A sociedade aceita a pessoa um pouco estourada, mas aquela pessoa que está sempre triste, né? ela é o fraco. É o fraco, interessante. Como é que alguém que está passando por tristeza... tristeza é a mesma coisa que depressão? Não. Que, inclusive, assim, todas as emoções são importantes, né? Não tem emoção que seja boa e emoção ruim. Sim. Então, até a alegria, que é tida como uma boa emoção, se ela sair do equilíbrio... O bobo alegre. O bobo alegre, ele é inconveniente. Ele é inconveniente, ele, né, passa. Então, a tristeza... Aline, mas a tristeza é boa? É num momento de tristeza que você gera reflexão, que você pensa sobre muitas coisas. E a ansiedade? A ansiedade também, no seu equilíbrio. Lília, mas raiva é bom? Como que a raiva vem? Pelo um senso de justiça. Não é? Tem uma situação que você fala, nossa, isso é injusto. Aí vem aquela raiva. Agora, quando você passa do limite, do equilíbrio, assim acontecem os transtornos. Por exemplo, o transtorno de ansiedade. Né? Lília, quais são alguns dos transtornos psicológicos mais comuns que a gente acaba vendo na sociedade, entre os nossos amigos, na família, às vezes? Quais são alguns desses transtornos? Ansiedade e depressão são os que a gente mais encontra, né? O que eu mais vejo no consultório é ansiedade, depressão e problemas relacionais. São isso que é o carro-chefe do que eu atendo no consultório. E depressão realmente é algo que a gente escuta muito. Depressão é algo que pode ser tratado sem remédio ou precisa de remédio ou depende da situação? Como ela geralmente é um transtorno multifatorial, né? Algumas coisas acontecem ali, ela precisa de apoio medicamentoso e quem trata dessa parte é o psiquiatra, não é o psicólogo. Né? O psicólogo não prescreve remédios. Sim. Então, é um trabalho em conjunto. Então, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem o educador físico, a gente coloca essa pessoa para fazer atividade física a partir do momento que ela já consegue sair de casa. Então, depressão, como é que você trataria alguém que tem depressão? Ela precisa de acompanhamento psicológico? A terapia é padrão ouro, é tratamento padrão ouro para algumas questões, para alguns transtornos. Então, TDAH, ela é padrão ouro e para depressão também. Ótimo. Então, precisamos de acompanhamento. O que você diria àquela pessoa que falaria, puxa, tudo bem, eu tenho um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade, mas eu não preciso de uma psicóloga.
que nós, ou o que você, ou o que a gente pode falar para ajudar alguém que talvez tenha uma reticência a ser tratado? O que você diria a alguém assim? Inclusive, pastor, algumas pessoas chegam, inclusive, lá no consultório, dizendo que já tem depressão, né? E eu pergunto quem disse a ela. Isso, eles autoanalisam elas, autodiagnóstico. E aí, por quê? Porque acham que uma tristeza, uma emoção, porque a emoção ela é momentânea, mas ela é intensa. Com o passar do tempo, ela diminui. E elas entendem que se ela tem aquela tristeza mais forte, que tem perdurado, aconteceu, sei lá, um luto ou uma separação, e aquela tristeza perdura por algumas semanas, ela acha que ela está em depressão. Só que o que diferencia, o que caracteriza, melhor dizendo, um transtorno, são os sintomas, a duração do sintoma, a periodicidade e o grau de sofrimento. Isso você fecha um diagnóstico de um transtorno. Então, se você está triste hoje, e aí um luto, faleceu alguém muito querido, e aí você está 2 semanas assim, isso é totalmente normal. Isso não é um transtorno depressivo, né? Então, as pessoas precisam entender. E se elas, não, eu não quero o psicólogo, coisa e tal, foi o que eu disse, o porquê que eu comecei aqui falando que eu não começo nenhum trabalho de psicoterapia sem ter aquele momento inicial. Porque é naquele momento inicial que a pessoa descobre o que é terapia. Muitas das vezes ela tem aquele estigma. Sim. Né? Ou ela não sabe que a terapia tem várias abordagens. Então, tem abordagem que fala mais, tem abordagem que fala menos, tem abordagem que olha para o passado, tem abordagem que não olha para o passado, que só olha para o presente. A terapia cognitivo-comportamental ela não está preocupada em curar coisas do passado, ela olha para o seu passado para entender os seus pensamentos, né? E dali em diante tratar você. Mas aqui eu trabalho mais especificamente, eu trabalho com 2 abordagens, a sistêmica e a TCC. E a sistêmica, ela olha para o passado, ela olha para você, para os seus pais e para os seus avós, em busca de modelos. Será que você está repetindo modelos? Então, às vezes ele acha que não precisa de terapia, mas nesse primeiro bate-papo, ele fala, uau, era disso que eu precisava e eu não sabia. Uma das coisas que eu vi algumas estatísticas da importância de ter relacionamentos para a saúde emocional, para a saúde psicológica. Eu vejo a sociedade de forma geral, especialmente nos Estados Unidos, Japão e outros lugares, ter uma tendência de isolamento, né? Pessoas começam a falar apenas por maneiras eletrônicas, mas elas não têm amigos, não têm conhecidos, trabalham, têm os colegas do trabalho, mas não têm interação social com elas. Fazem a compra, voltam para casa, assistem Netflix, e a vida delas é essa, uma vida sem interação social com outras pessoas. Você também vê isso como alguma coisa que está crescente? E qual a solução? É importante pessoas começarem a ter relacionamentos na vida delas? Qual a importância disso para a saúde emocional? Somos seres relacionais, né, pastor? Sim. Somos seres relacionais, não vivemos sozinhos, não fazemos nada sozinhos. Então, precisamos nos relacionar. E esses números alarmantes de ansiedade, depressão e suicídio também são pela fragilidade dos relacionamentos. A gente tem vivido mais no virtual do que no ao vivo e a cores. A geração mais nova não tem sabido se comunicar. Então, por quê? Porque elas têm, inclusive, a oportunidade, né, de ter o tempo da digitação, porque raramente, inclusive, eles gravam áudios, né? Eles têm esse tempo de digitação, onde eles podem apagar o que escreveram, voltar atrás, coisa. Então, é muito complicado. O ao vivo e a cor está se perdendo, né? E as pessoas estão ficando despreparadas para viver em sociedade, em comunidade. Porque, por exemplo, as nossas casas, a gente tem mais ou menos a mesma idade. As nossas casas, não sei a sua, mas a minha, eu falando pela sua, mas a minha só tinha um banheiro. O processo colaborativo tinha que existir. Quando tinha um evento e os 4 tinham que tomar banho para sair, não era assim? Anda, batia na porta, está acabando. Então, tinha toda uma interação onde a gente tinha que criar habilidade social e emocional para dar conta das coisas da casa. Hoje em dia, como as coisas estão acontecendo? Os apartamentos, cada filho tem a sua suíte, cada um tem o seu banheiro. A individualidade
é muito forte. A gente tem caminhado para esse lugar e a gente tem estragado, né? A humanidade. É interessante. Então, o avanço da sociedade, o avanço da economia, de acordo com isso, de certo modo, prejudica a saúde emocional. É super interessante. Por conta do relacionamento. Os então, jovens agora estão sem a pessoa mais pobre é mais saudável. Mas, de certo modo, não é? Não sei, talvez. De certo modo. Eu ia falar uma coisa aqui. Mas não tem as pessoas que falam assim, nossa, na igreja, como é que pode, né? Aquele irmãozinho lá no alto da comunidade, sem grana, sem dinheiro, não sei o quê. Nossa, estão sempre rindo, estão felizes. Sabe por quê, pastor? Gera também contentamento, a gente aprende a dividir. Eu tinha o mesmo quarto que a minha irmã, a gente tinha que dividir ali, quem está estudando, então fica aqui. Então, essa habilidade foi se perdendo. Então, doutora... Então, é muito individualismo, as pessoas olham mais para si. Então, lá na nossa... Nós criamos 4 filhos, eu e a Renê, 4 filhos, e todos os filhos nasceram bem parecido a data de nascimento, quase tudo no mesmo mês, tudo em setembro e um em outubro. Tudo em outubro e 1 em setembro, na realidade. O que acontecia, né, pastor? Não, é organização. Filhos cada outubro de ano ímpar. É engenheiro, né? Mas uma das grandes vantagens é que a gente comprava só um brinquedo de aniversário e eles tinham que compartilhar. Bom, isso... por um lado é ótimo. Talvez eles não gostassem, né, naquela época. Eles ainda talvez falam eles não, sobre isso. Trauma talvez infantil. eles não entendessem. Claro que para a criança ela não tem maturidade para entender isso. Mas, assim, o dividir é muito importante. Uma das coisas que eu vejo, né, eu vejo essas estatísticas, especialmente em pessoas idosas, que elas não têm relacionamentos, os próprios filhos não têm relacionamento com elas. E eu vi algumas estatísticas que falam sobre pessoas, especialmente idosos, que têm relacionamentos, elas têm uma expectativa de vida significantemente maior. E eu penso como a igreja supre relacionamentos, né? E eu vejo meus pais, mais do que 80 anos, em fortes relacionamentos na igreja e eles extremamente saudáveis, fisicamente e emocionalmente também. Você acha que a igreja ajuda e contribui para a saúde emocional? Eu posso falar, por exemplo, no nicho de idosos, eu posso falar da nossa igreja, eu vejo isso, porque inclusive a gente tem os GTs. Sim. Que é um canal de... E o GT, só para pessoas... O GT são os nossos grupos pequenos, células, algumas pessoas chamam, mas continua. E os nossos GTs são uma ferramenta sensacional para isso. Né? Para desenvolvimento, para troca. Porque os idosos acabam que, como o ritmo deles é mais lento, né? As pessoas estão mais aceleradas, coisa e tal, eles não têm muita oportunidade de falar na sociedade. Eu acho que a igreja traz eles mais para perto, inclusive que a Bíblia diz isso. Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então, tem um lugar de honra, né, para essas pessoas mais velhas, onde tem conhecimento, onde tem vida vivida, onde tem experiência para passar. Então, é muito importante. E os idosos... eles perdem um pouco, eles têm um avanço, inclusive, de doenças, né, neurodegenerativas, por conta da falta de convívio, a falta da troca, a falta da conversa. A minha avó já faleceu com 97 anos, aos 95 ela já não estava lembrando muito de mim, mas ela lembrava que todas as vezes, eu ligo para minha mãe todos os dias, e aí quando a minha mãe atendia lá, falava assim, ela falava, quem é a Luísa? A minha mãe falava, é Lilian, mamãe. Ela guardou essa frase. Quando eu chegava na casa da minha mãe para visitá-la, também uma vez por semana, ela falava, quem é você? Eu falava, vó, sou eu, é Lília, mamãe. Ela, é Lília, mamãe. Ela lembrava daquilo. Então, o meu vínculo com ela era aquele. Mas os idosos, eles precisam de interação. É ali que eles trocam, é ali que eles continuam com a saúde, com a mente deles funcionando. Né? Sim. Eu imagino pessoas que estão nos assistindo... eles têm muitos fatores que podem ser prejudiciais à saúde, né?
é briga com o vizinho, é reunião de condomínio, é briga e estresse, uma pessoa ameaçando processar a outra, é pagamentos que, às vezes, dificuldade de pagar em dia. A gente está bombardeado o tempo todo com coisas que podem prejudicar a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica. Quais são algumas coisas práticas que nós podemos fazer, talvez organizar a nossa casa, nossos relacionamentos, para melhorar ou para diminuir esses fatores estressantes? Você tem alguma dica aí para a gente? Primeiro que eu penso assim, é organizar o dia, organizar a sua mente para aquele dia que você vai viver, né? Primeira coisa é organizar o seu turno. O quê? Organizar a vida em função do que você tem que fazer, porque Mas me muitas fala pessoas... alguma coisa prática. Organizar a vida parece assim muito... colocar o que é no isso? papel mesmo, o que você tem para fazer hoje. Muitas pessoas... O to-do list. O to-do list. Muitas pessoas ficam ansiosas, inclusive, porque elas colocam muitas metas para aquele dia que são inalcançáveis, ela não vai conseguir fazer. Entendeu? Então, não são realistas. Então, eu tenho uma paciente exatamente assim. Então, eu falei para ela, lista tudo o que você precisa fazer. Identifica o que é urgente e o que é importante. De cara, você já vai classificar coisas ali. O que você espera que a curto, a médio, a longo prazo? O que é? Então, assim, a primeira coisa é organizar a sua vida, sua mente, a partir do que você tem que viver naquele dia. Sim. E depois você faz o planejamento semanal. Isso já, pastor, só de você escrever... Tudo que você consegue planejar, colocar num papel e tirar da mente, você já está trazendo um benefício para você, porque a nossa mente já é muito sobrecarregada de muitas coisas que a gente tem que dar conta. Então, é organizar o seu dia, é fazer atividade física, é estar preparado, por exemplo, quem está agora, né, com a oportunidade de participar da corrida, começa amanhã, fazendo uma caminhada, começa pequeno. Então, vai caminhar em volta do quarteirão. Se você tem um sonho aí, escrever um livro, não começa, isso é uma frase que a gente fala, uma técnica do comércio pequeno, né? Você não vai começar a escrever um capítulo inteiro, escreve a primeira página. Então, assim, são estratégias que só a pessoa pode criar. No consultório, a gente orienta o que ela precisa fazer, mas as estratégias são muito particulares, porque tem que caber na vida da pessoa. Uma das coisas que eu vejo na vida de muitas pessoas vivem debaixo de culpa. Eles sentem um sentimento de culpa porque eles fazem uma lista, não alcançam a lista, e eles vivem um estilo de vida de procrastinação que é terrível, porque, por um lado, você sabe o que deveria estar fazendo, por outro lado, você não tem a energia ou iniciativa para dar início àquilo. E eu vejo pessoas com um complexo de inferioridade que é alimentado por essa culpa, por essa procrastinação. Que dicas de liderança pessoal você daria a pessoas assim? Nessa semana, eu falei lá na nossa Ilã Taquara, para um grupo de mulheres, a gente tem um evento mensal lá, entre elas, né, um bate-papo. Sim. E eu falei sobre procrastinação, a diferença entre falta de tempo, preguiça e procrastinação. Porque a procrastinação, inclusive, tem um fundo emocional. Muitas das vezes a gente se sabota. A gente faz de propósito uma lista lá de um to-do enorme e a gente assume realmente eu não dou conta, realmente eu estou nesse lugar que realmente... Então, não é falta de tempo. A falta de tempo a gente se organiza na listinha. Primeiro turno, de manhã, tarde e noite, o que eu tenho que fazer? Sendo sempre pé no chão, racional, realista do que eu vou dar conta. E aí, então, não é falta de tempo? Será que não é preguiça? A preguiça pode ter um fundo fisiológico, pode ser deficiência nutricional, vitamina D, complexo B, várias coisas, ferro. Então, se não é preguiça e não é falta de tempo, vasculha se você não está procrastinando algumas coisas na sua vida, se você não está deixando passar o que você realmente sabe que tem que fazer. E quando a gente dá conta de que a gente é adulto precisa fazer o que precisa ser feito. Sim. O adulto precisa dar o pontapé inicial, ele tem que sair daquele lugar. Uma das coisas que eu falo para pessoas que têm um problema de procrastinação é algo que aprendi num livro chamado Extreme Ownership, que é um livro que diz: nunca pare de afetar o seu ambiente.
E a tese é o seguinte: mesmo se você não vai conseguir atingir a meta toda, vamos chegar a 50%, 75%, vamos chegar adiante. Ou seja, pegue toda a sua tarefa, tudo que tiver aí no seu to-do list e gere qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Vamos fazer isso. Qual é o primeiro passo? Mesmo se eu falhar, eu vou falhar caminhando para o objetivo. E eu acho que isso tem me ajudado a avançar certas coisas e algumas coisas eu alcanço 80% e por não alcançar 100% eu perco tudo, mas pelo menos eu me movimentei. Outras coisas eu alcanço 80% ou 70% e já é um resultado bom. E às vezes eu alcanço 110%, né? Outras pessoas vêm e ajudam, mas sempre procure qual a primeira coisa a fazer e não permita a sua mente dizer para você que por só fazer a primeira não vai atingir, então não faça. Faça pelo menos a primeira. O que você acha disso? Tenha orgulho disso. A dopamina faz exatamente isso, né, gente? É o hormônio, né, aquele neurotransmissor da recompensa. Então, se sinta satisfeito por ter conseguido. 30 minutos de academia, de caminhada, é melhor do que nenhum. Então, ele já te levou a um desempenho, a um trabalho muscular, porque o cérebro também nos engana. Ele leva a gente para um lugar porque ele não está disposto a recompensas a longo prazo, né? Se você for comer um doce agora, e aí você vai ficar muito feliz, um pudim de leite. Pudim. Então, agora ele vai ficar muito feliz com aquilo, dopamina inundando lá. E aí você vai pensar no resultado da academia, você só vai emagrecer daqui a 6 meses, ele vai ficar com pudim. Né? Porque a recompensa ali é mais urgente, ele gosta disso. E quanto mais a gente gera dopamina, mais ele quer fazer aquilo novamente. Então, isso que você acabou de dar exemplo, pastor. Eu fiz a atividade, foi 80%, eu fiquei satisfeito com aquilo. Yes, é isso que vai alimentar, é isso que vai me fazer repetir essa mesma iniciativa do dia seguinte. Isso é a constância. A constância é que leva a gente. Falhou a atividade física num dia, falhou a leitura num dia, não tem problema. No dia seguinte, retoma. No dia seguinte, retoma. A constância cria o hábito. E depois que a gente cria o hábito, fica fácil. Completamente, concordo totalmente. Outra coisa que eu vejo como pastor e também como empresário é como falta de perdão afeta incrivelmente o psicológico de alguém, né? Falta de perdão impossibilita alguém olhar para o futuro, porque tem algo no passado que está prendendo eles. Eu ouvi falar, médicos falarem que muitas doenças são agravadas por causa de pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem avançar. E Jesus, né, ele falou em múltiplas ocasiões sobre a importância do perdão. Ele falou parábolas sobre a importância de perdoar. Na passagem que ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele fala algo terrível, né? Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E eu vejo muitas pessoas carregando esse peso. Eu acho que é um peso de falta de perdão na vida delas, porque não conseguem liberar perdão para outras pessoas. O que você diria para alguém que algo traumático aconteceu, algo injusto, né? Uma grande injustiça aconteceu na vida da pessoa, que prejudicou a pessoa, que atrasou a vida da pessoa, e a pessoa olha para a pessoa que causou isso, a pessoa está feliz da vida, mas elas estão com esse peso dessa injustiça. É possível perdoar alguém assim? E eu tenho dois aspectos, né? É pesado. Tem que fazer terapia. Puxando sardinha para o meu lado. Mas eu tenho dois aspectos para refletir a respeito disso. Primeiro, pela ciência mesmo, né? Como você falou dos médicos. A nossa mente, ela, em algum momento, de maneira sobrecarregada, ela vai transbordar para o corpo. Então, por exemplo, o cortisol é o hormônio do estresse. Então, se você viveu uma situação, aquilo te gerou raiva, que é uma emoção,
mas você lembra daquilo todos os dias, aquilo vai se solidificando, aquela emoção, como eu disse, que é momentânea, né, intensa, ela não vai diminuindo porque ela é alimentada todos os dias. Isso vai se tornando um sentimento, é algo mais profundo, vai se tornando o rancor, a amargura, e aquilo vai ficando ali. Então, é como se a gente estivesse dormindo e acordando com aquela pessoa que nos fez mal aqui nas costas, aquilo pesado, né? E liberando o cortisol todos os dias, por conta da raiva. O cortisol, ele tem, além de muitos outros efeitos, ele desregula o nosso sistema imunológico. Acaba que o que é para nos defender de agentes externos que causariam mal, a gente acaba atacando o nosso próprio corpo. Então, o hormônio do estresse pode causar doenças autoimunes. Doenças autoimunes não têm cura, elas são tratáveis, mas geram um transtorno para o resto da vida, como artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus, tiroidite de Hashimoto, algumas questões assim. Então, é inteligente que a gente se libere daquilo quanto antes. Então, vai buscar, se você não está conseguindo sozinho lidar com aquela dor, com aquele sentimento de raiva, aquela injustiça, né? Lembra que eu falei que a raiva vem do despontar ao senso de justiça? Vai procurar ajuda mesmo, né? Profissional, para você lidar com isso e não trazer mais consequências além do problema, que pode trazer um transtorno mental, então, entrar num processo de depressão. Então, vai o quanto antes. Isso é o científico que eu queria abordar. E no aspecto espiritual, eu penso assim, que o amor e o perdão são temas centrais para Deus. O perdão, ele fala, como você falou no modelo, na oração modelo, na oração do Pai Nosso, ele fala na hora da oferta. Se você sabe que se você tem um irmão que é algo contra você, vai se acertar com ele primeiro, não me oferta não, depois você traz. Jesus morreu por nós para que a gente fosse perdoado. Então, ele se entregou, ele morreu. Então, é algo muito central, eu acredito, assim, na Bíblia. Então, a gente precisa... E tem a parábola do rei, né? A pessoa que devia ao rei, ele foi perdoado, Mateus 6. Né? E ali é um exemplo assim, fantástico para a gente de como, acredito eu, né, que Deus espera que a gente se comporte, porque o alvo do cristão é se parecer com Cristo. E Cristo Sim. é misericordioso, né, e gracioso. Então, o que é graça? É o favor imerecido. Então, muitas das vezes, a gente pode viver situações difíceis, assim, onde é uma dor intensa, uma injustiça, mas a gente tem um justo juiz, um único, né, que é Deus. E a gente tem um maior advogado, que é Jesus a nosso favor. Então, descansa, entrega para Ele, se libera disso, né, tanto fisiologicamente como espiritualmente. É mais vantajoso, é mais inteligente que a gente faça isso e se pareça cada vez mais com Jesus. O argumento na parábola que você mencionou, Lilian, é um argumento racional, né? Que quando uma injustiça foi feita contra nós e a gente espera que Deus julgue aquela pessoa, mas ao mesmo tempo a gente esquece da nossa injustiça contra Deus e a gente espera que Ele libere a gente. E que é uma posição de hipocrisia, né? Querendo o perdão de Deus, mas não querendo liberar perdão para outras pessoas. É terrível. Injustiças acontecem em volta do mundo. É terrível ter que enfrentar essas injustiças. Eu já tive injustiças feitas contra mim, mas eu decidi que não tem nenhuma injustiça feita contra mim que vai merecer uma postura hipócrita minha diante de meu Deus. É uma análise dura, é uma análise, mas é a análise que Jesus fez nessa parábola. Então, não sei se isso vai ajudar alguém aqui, eu espero que sim. Lilian, estamos chegando aqui no nosso final da nossa conversa e não sei se você tem algumas
dicas de liderança pessoal para a nossa vida, para ter uma vida mais saudável, ou dicas de liderança em geral? O que você diz aí para o pessoal? Eu penso, pastor, assim, dicas para, na verdade, para líderes, já que a gente está falando de... Fala, não líder. Dicas para líderes. Muitas das vezes, os líderes, eles têm uma posição que eles imaginam, e eu acho até que é verdade mesmo, né? Eles não podem se sentir muito vulneráveis, eles, às vezes, entram num lugar de solidão, ficam cada vez mais distantes das pessoas, tem poucas pessoas confiáveis para conversar, para se abrir. Então, que eles possam refletir, sabe, sobre isso, porque a solidão é algo muito difícil. Nós somos seres relacionais, nós precisamos trocar, nós precisamos ensinar, nós precisamos aprender. A gente nunca vai saber tudo. A gente precisa ter momento de descontração, de lazer. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E eu acredito que os líderes têm mais essa dificuldade de ter amigos próximos, de se sentir confortáveis em falar sobre as suas dificuldades, mostrar as suas vulnerabilidades. Então, que eles estejam atentos à sua saúde mental, porque pode ter muito líder aí, ó, fortão, mas que a depressão pode chegar. Na minha vida, eu não posso diagnosticar nada, não sou psicólogo, mas na minha vida, eu tive algumas épocas que eu tive aquilo que aparentava para mim ser depressão. Recentemente, eu não notei, mas alguns anos atrás, e na minha infância, bastante. Você acha que essas coisas são cíclicas? Ou você acha que a gente desenvolve maneiras para lidar com isso e a gente fica curado? Por exemplo, talvez uns 10 anos atrás, eu tive um episódio de alguns meses onde eu fiquei deprimido. E isso pode voltar? Ou eu estou livre? Não, pastor, assim, as pessoas, elas desenvolvem os seus mecanismos de defesa para algumas questões. Isso é bom ou ruim? Depende. O psicólogo gosta dessa palavra, sabe, também. Eu sei. Me fala a resposta. Depende, assim. Tem mecanismo de defesa que, se você está tranquilo em relação a isso, se você só não botou para debaixo do tapete e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, se você refletiu, se você acolheu a sua dor, você entendeu assim, eu entrei em depressão porque, não sei, eu fui injustiçado, sei lá, me passaram para trás numa sociedade, não sei. E aí você fala, poxa, aconteceu isso mesmo, eu fiquei mal, o cara foi, né, desleal comigo. Você vivenciar aquela experiência. Então, você sofrer, você aceitar e você viver a resiliência depois daquilo, tudo bem. Felipe, vamos embora, isso aconteceu, mas você está bem. Ok, você se resolveu. Por isso que eu falo que nem todo mundo precisa de terapia, ou nem todo mundo precisa de tanto tempo de terapia. As pessoas algumas têm mais habilidade para sair daquele lugar. Agora, tem pessoas que simplesmente fingem que aquilo não aconteceu. Então, a gente só trata o que a gente vê, que está ali, que a gente se expõe a ser tratado, né? Então, depende. Cada caso é um caso, né? Agora, tem pessoas que têm, até mesmo por conta do próprio temperamento, o temperamento leva para esse lugar, né, de mais abatimento, de mais tristeza, aquela coisa que perdura. Então, essas pessoas precisam mais de apoio. Então, depende. Doutora Línia, que podcast incrível, que aprendizado incrível para mim foi, eu creio que para as pessoas também. Quero terminar aqui compartilhando alguns pensamentos que são muito importantes. Primeiro, não procrastine, tá bom? Se alimente bem e faça exercício, começando hoje, fazendo sua inscrição no nosso Dream Run. Né? Nosso Dream Run, hoje mesmo, você pode ir lá no link, na descrição aqui desse vídeo, encontrar o link para você se inscrever, para fazer
parte do Dream Run. Dream Run vai elevar a sua vida. Provavelmente a grande maioria de vocês nunca fez uma corrida profissional como essa. Vocês vão ganhar um chipzinho, um GPS que vai falar o seu tempo, essas coisas. Você vai concorrer a troféu. Mas mais do que isso, a sua atividade física vai estar contribuindo financeiramente para uma ONG Rio Dream Center. Então, convido você a fazer parte disso agora mesmo. E também convido você a curtir esse canal e se inscrever nesse canal, meu canal do YouTube, porque quando você faz isso, isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas. Compartilhe esse link com pessoas que você acha que vai abençoar a vida delas. Muito obrigado por ter assistido. Deus te abençoe e até a semana que vem.